e uma escola justa no pacto. Bom, o secretário vai comentar sobre isso Eu peço em instantes. Não, é bom para o nosso debate, né? Mas eu vou só fechar o nosso ciclo para garantir a equidade aqui, tá? E a justiça, para que todos falem na mesma intensidade aqui. Camila, como estudante, uma futura professora, o que tu está achando do pacto? Boa noite. Boa noite. Bom, na verdade, eu tomei conhecimento desse pacto hoje e, primeiramente, fiquei assustada, né? São propostas bastante ousadas, né? E que, na verdade, o susto veio justamente por um histórico de ações contrárias a esse pacto que o governo tem feito até então. Como mostrou nas greves que aconteceram no ano passado, no ano retrasado, as greves do magistério, né, com atitudes desrespeitosas com os professores, não atendendo ao piso, enfim, e escolas fechando por falta de condições de se manter funcionando. Então, no primeiro momento, esse pacto me assustou por causa disso. Então, eu fiquei preocupada primeiro em saber de onde que surgiu, de onde veio essa discussão que não estava aparecendo até então e, né, de repente, a gente se depara com uma proposta que, num primeiro olhar, né, leigo, sem analisar muito bem, parece interessante. Mas tem um ceticismo de tua parte. Porque eu não consigo deixar de lembrar nas ações que foram feitas até então nessa gestão. Temos aí alguns elementos importantes. Bom, professor Vieira, chegarmos a indicadores de primeiro mundo em 10 anos. Chegaremos lá com o que foi anunciado, com o que está sendo feito e prometido? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite, Camila, Eduardo, Ione. Boa noite a todos aqueles que nos acompanham. Queria dizer que eu tenho certeza do meu ceticismo com relação à questão da questão do pacto. E nós temos discutido, debatido, inclusive com o próprio secretário, a categoria, ela vê o pacto que foi pronunciado, parece que é algo que paira no ar para nós enquanto categoria. No sentido que não é verdade, Renato, que somente em Florianópolis ou Joinville que nós temos problemas estruturais, por exemplo, nas escolas de Santa Catarina. Nós temos andado o estado todo, e isso pode ser comprovado pela Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, que tem feito também essas visitas às várias escolas do estado e tem percebido na questão estrutural. Sem contar que o estado, ao invés de estar fazendo escola, nos anos anteriores esteve municipalizando as escolas estaduais. Então, quer dizer, ele tira a demanda, repassa para o município e ainda as escolas não alcançam, na questão estrutural, aquilo que deveria ser feito. Quantas escolas novas nós tivemos nos últimos anos? Sem contar que esse governo não é um governo isolado, é um governo que já vem de continuidade de 2 gestões anteriores. Então, portanto, isso faz nos desacreditar cada vez mais, no sentido que pacto também, como a professora Ione colocou, ele pressupõe o envolvimento de toda a comunidade e de todos os sujeitos. Não é apenas de forma unilateral do governo que está no momento, e inclusive o secretário Deschamps deixou bem claro isso, dizendo o seguinte: tem que ser uma ação de Estado, não pode ser uma ação de governo. Bom, se tem que ser uma ação de Estado, porque isso já não começou no início desse século, que já tinha defasado. Nós vimos como que nós entramos nesse século com o plano decenal que não foi aplicado em Santa Catarina. Estão agora, a discussão novamente é para um novo plano estadual de educação, e o plano estadual de educação que a gente ajudou a debater coletivamente no início desse século, que não foi votado e não foi colocado, né, aí para a população. Então, por isso que há um descrédito, Ione, Camila, Eduardo, por isso que não dá para acreditar. Bom. Então, quero falar um pouquinho mais sobre a questão da nossa categoria, com relação que dentro do plano também tem aí
a questão dos trabalhadores da educação, que é que o Eduardo vai explanar um pouquinho melhor sobre a questão da revitalização, e a gente vai mostrar com números que aquilo que nós ganhávamos lá no início do século, no século passado, no final do século passado, hoje nós não conseguimos mais. E não é com esse plano que nós vamos chegar lá, Igor. Não é com esse plano. Bom, a gente vai ampliar essa discussão para daqui a pouco. Agora me surpreendi aqui, porque há um ceticismo, né, por parte do Cinti, da Camila, que é estudante, da professora Ione, em função dos investimentos de 500 milhões de reais, não é pouco dinheiro, 500 milhões de reais, e a gente não está falando de recurso do Estado, hein? É do BNDES. Estamos falando do BNDES e também Ministério da Educação. Então, é o aporte financeiro que o Estado conseguiu, através de um esforço, imagina, né, de convencimento, de apresentação de projetos, junto ao governo federal. A gente vai discutir mais esse assunto. A professora levantou o tema aqui do engajamento dos setores na educação, no processo de construção do pacto, se houve, se não houve, se houve participação. A gente vai discutir esse assunto para daqui a pouco, depois do intervalo. Até já. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, Pacto pela Educação. Esse é o nosso assunto hoje, investimento de 500 milhões de reais. Professora Ione, que é doutora em Sociologia da Educação, professora da UFSC, da Federal, questionou se houve na construção do pacto o envolvimento dos players, que é uma expressão do momento, né? O envolvimento dos agentes ativos, daqueles que participam do segmento da educação, professores, comunidade, gestores